Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio de Sejamos Sinceros! Sinceros! A gente tá ficando bom A em gente ficar tá sincronizado. arrasando. Gente, seguinte, a gente ia gravar hoje um outro episódio. Ia mesmo. Ia mesmo. E aí, como vocês podem ver, queridos telespectadores, quem estiver assistindo, eu tô com roupinha de quem acabou de chegar do parque, né? E aí eu fui correr hoje de manhã, pensei num tema e falei, amiga, o que você acha da gente conversar sobre isso? Porque foi uma coisa que veio, assim. Veio forte. Eu precisei tomar um tempinho ali, 15 minutos de bastidores para preparar o meu emocional. Mas também botei uma roupa que condiz com a situação. A gente vai falar hoje sobre pressão estética, sobre os incômodos que a gente tem com os nossos corpos, sobre, enfim, esse tema que eu acho que é meio treta, Sim. né? Uhum. E é meio treta no lugar de sejamos sinceros mesmo. Não vamos aqui ficar cagando regra ou sendo coach, não. Vamos falar a real, Yeah. né? Sim. Eu falei que eu não tô de roupa de academia, né? Mas eu tô com uma roupa que mostra a barriga. E, né, já começando a falar sobre inseguranças. Exato. Que corpos fora do padrão, né, amigo? É. E aí, por que isso me veio? Primeiro porque ontem eu fui tomar um café com uma amiga muito querida e ela me trouxe, tipo, uma insegurança de, ai, que eu engordei e tal. Porque eu tinha pedido um doce. E aí eu falei, isso aqui é um pedaço, não sei o que e tal. Ela falou, não, tô de dieta, tô me sentindo muito mal com o meu corpo, e não sei o que. E aí isso ficou na minha cabeça. E hoje eu fui correr. E no mundo das corridas e etc, a gente fala muito desse lugar, né? Da atividade física e da saúde do corpo e não sei o quê. Mas eu percebo que muita gente mora também na noia. Ah, Entende? Mesmo nesse outro lugar onde às vezes a pessoa tem um corpo magro, ela tem um corpo atlético e tudo mais, mas a noia, ela tá assim, ó, uiu. sim. E aí eu fiquei pensando Aí nisso. eu te pergunto uma coisa, amigo. Você acha que tem alguém que vive fora da noia? Não, esse é o ponto, entende? Exatamente! Aham. Eu acho que ninguém vive fora da noia. E aí eu queria trazer aqui uma coisa, né, que é a coisa da pressão estética. Uhum. Então, assim, existe uma diferença, né, amiga, entre o que é pressão estética e o que é gordofobia. Então, quando a gente está falando de pressão estética, é esse padrão que existe de você ser magro, enfim, ter um corpo definido, idealizado pela sociedade como o corpo que merece afeto e desejo e tudo mais. É um corpo feito, é um corpo fabricado. Por que eu falo fabricado? Porque existem várias empresas que mostram isso pra gente. Propagam esse corpo. Que determinam, inclusive, o que é bonito ou não. E isso é uma variável, isso vai mudando. Então, se você for olhar para a internet alguns aninhos atrás, 4, 5 aninhos atrás, época de pandemia, a gente estava falando sobre corpos diversos. Por quê? Porque muita gente engordou na pandemia. E aí isso virou mais Uma comum. pauta, Exatamente, isso virou uma pauta. E aí a gente começou a falar sobre, enfim, cultura wellness e tudo mais. Mas são coisas que aí eu vou ter que estar citando o capitalismo, porque é isso. E aí se é criado, é feito. Então, é inalcançável. E assim, eu acho que é legal trazer vários recortes, né? Quando a gente vai, por exemplo, para a década de 90, que foi muito o que marcou a minha juventude, assim, quando eu era criança, pré-adolescente e tal, você vê aquele corpo muito magro, da calça de cintura baixa, né? A O ossinho barriga, o ossinho aparecendo. aparecendo, mas ainda um desenho meio violão, assim, né? Enfim, e esse era o corpo feminino desejável, Sim. né? E aí tudo que sai disso sofre uma pressão estética. Inclusive, quem está nesse padrão também sofre uma pressão estética para permanecer nesse padrão. Exatamente, porque afinal Né? de contas o tempo passa, gata. O nosso corpo muda.
pessoas com útero, existe um ciclo hormonal, você fica naturalmente mais inchado. E aí é tipo assim, como é que você sustenta uma parada que primeiro você precisa ter tempo, porque você vai malhar, pipipi, você precisa ter acesso a médicos bons, e tudo envolve muito o capital, né? As grandes Total. empresas, e que são que é do mesmo lugar de onde saem essas coisas. Onde É, saem. tipo a capa de revista, né? Exatamente. Colírios Capricho, essas coisas todas. E isso é pressão estética. E aí depois a gente foi para um lugar onde a gente falava sobre a problemática de ter esse padrão tão restrito, né? Uhum. E aí veio toda a discussão do body positive e tudo Sim. mais, etc. E hoje a gente está vendo a volta desse lugar, Uhum. né? Muito magro, muito é, A força da pressão estética voltando, né? total, e Porque muito com esse lugar dos anos 2000, anos 90 voltando Uhum. à moda, voltou à moda também ser magro Nessa esquelético. desculpa nostálgica, né? Então, ai, você tem saudade dos anos 2000, então vamos todo mundo ficar magérrimo, igual era nos anos 2000, entendeu? E isso é diferente de quando a gente fala de gordofobia, que assim, gordofobia, a gente está falando de um preconceito estrutural da sociedade que exclui pessoas com corpos maiores. Então, assim, Uhum. tem uma questão de acessibilidade, tem uma questão de Exatamente. essa cadeira não me cabe, não existe roupa para mim, Uhum. eu não consigo ter parceiros românticos. Sim, Eu, coisas básicas. é. Tudo que você pensar que é básico, tipo assim, quando você vai comprar uma calça, primeiro que para você chegar no shopping para comprar uma calça, às vezes você pega um ônibus. E o tamanho da catraca. Imagina você chegar no ônibus e você não passar na catraca. Uhum. Como é que você vai se sentir? Total, Entendeu? E aí você chega na loja depois de não ter passado na catraca e você não arranja uma roupa para você. total. Entende? E também toda a questão da humilhação e bullying e tudo mais, né? Exatamente. A forma que as pessoas te olham. Às vezes a pessoa não vai nem falar com você, mas é o jeito que ela te olha, o quanto ela te julga e a gente enxerga, chega na E gente. aí, amiga, eu vou até te contar isso aqui ao vivaço, que eu nem Hum. tinha te contado. Não. Essa minha amiga ontem chegou pra mim e falou assim: Ai, você trabalha com a Jazz, né? Nossa, ela é maravilhosa. Eu, infelizmente, não consigo ter o nível de confiança que ela tem com o próprio corpo. Amiga, se eu te contar. Entende? E aí, por isso que eu fiquei pensando, matutando assim, do tipo, cara, às vezes a pessoa que você acha que tem uma super confiança, inclusive outros meninos trans que chegam pra mim e falam assim: ai, Luca, você vai correr de legging e tudo mais. Nossa, eu queria ter essa confiança, eu não tenho essa coragem e tal. Cara, eu também não tenho, entende? Tipo assim, eu vou meio na adrenalina. Aham, é tipo, esses dias eu comprei 2 calças de brechó belíssimas. Aham, E aí elas são calças jeans, retas, e que ficam um pouquinho mais larga no meu corpo. Eu nunca tinha usado uma calça assim. aham. Desde a minha adolescência eu uso calças apertadas, igual essa daqui. Isso daqui é uma novidade, mundo 7, tá? E é uma novidade na minha vida usar calças largas, porque e é isso, a primeira vez que eu coloquei a calça jeans, eu tive que ficar, sem brincadeira, gente, eu fiquei 20 minutos na frente do espelho, eu me atrasei pro lugar que eu ia, porque eu fiquei me olhando e eu falei, eu vou me sentir confortável. Eu vou me sentir confortável. E aí eu comecei a pensar em outras pessoas que tinham corpos diferentes dos meus. Uhum. E dos meus não, porque eu tenho um corpo Do só. meu. Do meu. E pensando, cara, se eu visse esse look no corpo de qualquer outra pessoa, eu ia achar belíssimo. Aham. E aí tem esse processo, só que é isso, gata. A gente não é o as da confiança, não. De A gente jeito passa nenhum. sobre tipo, várias disforias, né? Várias. Tipo, tanto de ser uma pessoa trans, quanto de ser uma pessoa gorda. É lógico que em níveis completamente diferentes, eu preciso deixar isso frisado aqui. É, são coisas diferentes, mas que Uhum. se tocam em desconforto, assim, né? Exatamente. E na forma que a gente se enxerga. É muito louco eu ver umas fotos antigas minhas e eu achar que eu era gigantesca e eu olhar e eu tava esquelética. Porque eu tava Uhum. passando por. Sabe, a minha cabeça tá desse tamanho, cabeçona de Ozempic, com todo respeito. Mas, tipo assim. Sabe, da gente
ter essa distorção de imagem mesmo. E é muito difícil. E não é porque a gente tá aqui falando disso que a gente não tem essa noia. A gente tem muito essa noia. Total. E amiga, você lembra qual foi a primeira vez que você sentiu, tipo, vergonha, essa autoconsciência de olhar para o seu corpo e sentir vergonha do seu corpo? Porque, sei lá, do meu ponto de vista, enquanto eu era criança, eu não metabolizava muito bem isso. Era tipo, ai, eu vou brincar, não sei. Eu não tinha essa percepção do meu corpo na visão da sociedade, assim. Uhum. Eu comecei a ter isso depois que eu menstruei pela primeira vez, que meu corpo mudou muito. E aí eu fiquei com coxas mais grossas. O meu corpo, o desenho dele natural é muito violãozinho, assim, cintura Uhum. fina, bundão, colchão e tal. Sim. E aí foi quando eu comecei a ter muito incômodo, porque bateu pra mim no lugar também da minha disforia de gênero. Uhum. Então, tipo, de eu olhar e falar, caraca, não me vejo nesse corpo, sabe? Não é esse. E aí, não tô falando nem lugar de gordo, magro, mas Sim. é de não identificação Total. com esse padrão de corpo, assim. Uhum. E aí eu comecei a desenvolver vários distúrbios alimentares, assim, real, de eu ficar muito, 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 muito magro, Uhum. a ponto de eu parar de menstruar, mas porque o meu corpo muito, muito, muito magro, ele fica mais neutro, Sim. entende? Ele fica mais reto. Eu fico com menos coxa, eu fico com menos bunda, Uhum. eu fico com menos cintura, fica tudo menos. Você lembra pra você qual foi o momento que você sentiu vergonha do seu corpo? Cara, foi muito cedo. Foi muito cedo, porque pra mim sempre foi nesse lugar de. eh, Eu nunca tive outros problemas com o meu corpo senão eu ser gorda. Porque eu sempre fui uma criança muito ativa. Eu sempre fui uma criança muito corajosa. Então, essas coisas de se jogar, de fazer as coisas. Eu pulava de bicicleta no Rio, gente, assim, descompensada. Então, Aquelas coisas da Red Bull, né? Eu lá em Tariri era assim, juro. A criança completamente caótica. Então, isso não me pegava muito nas coisas que eu fazia. É, mas sempre no meu peso. E a gente desconta, assim, o primeiro lugar é o alimento. Uhum. Que a gente vai descontar, principalmente, tipo assim, o corpo, né? Porque é o que nos dá energia. E hoje eu faço terapia, né? Ainda falo sobre isso. A minha terapeuta é especialista em questões alimentares, inclusive. Porque teve uma época que eu vomitava também. Só que isso, amigo, com 13 anos, Eu também era, 12 tipo, anos. 12 Então, tipo anos. assim, foi muito cedo. Então, eu sempre tive essa coisa, sempre foi. A alimentação me foi muito restrita, né? Porque eu era uma criança gordinha. Então, ai não, não pode comer isso, vai comer salada. Ai não, então eu. Sua Hoje, família pressionava muito esse sim. lugar. Hoje eu enxergo que a grande maioria dos meus traumas vem desse lugar da restrição. E o alimento, pra mim, virou isso. Uhum. Então, se é um dia que eu tô triste, eu não como. Entendi. Porque eu tô me sentindo mal comigo mesma. Então, eu não mereço o alimento. Nossa, amiga. Entendeu? Sim. Porque foi assim que o meu subconsciente entendeu. E hoje, claro, eu luto contra isso. Procurem, por favor, ajuda psicológica. Eu acho que falar sobre isso e entender quais são os principais gatilhos da alimentação, que é o que afeta diretamente o nosso corpo, é extremamente importante. Porque às Total. vezes a gente está lidando. Que é uma coisa que meu amigo falou esses dias pra mim. É simples, né? Teoricamente é simples. Uhum. Você levantar, tomar um café da manhã, você comer uma coisa. E isso para pessoas que também não conseguem engordar, tá? Eu não tô falando só de pessoas gordas, não. Tô falando, inclusive, de pessoas magras que ficam desnutridas. Igual o seu caso, que você parou de mencionar, sabe? Isso não é normal. Então é muito importante olhar psicologicamente para esse lugar da alimentação. Porque às vezes você acha que é normal você ficar triste e não comer, mas é zero normal. Zero Não normal. é pra gente normalizar, né, esse tipo de Exatamente. situação. É importante a gente falar do papel da família, né, véi, nesse Uhum. rolê, assim. A minha família também fazia comentários horrorosos sobre o meu corpo muito cedo. Tipo, Sim. desde muito cedo, sabe?
E eu vejo o quanto isso faz parte de uma noia da minha família, que hoje, depois de muito trabalho na terapia, eu consegui me desassociar, Uhum. assim. Mas a minha família inteira, assim, todo mundo, velho, tem compulsão alimentar, tem questões com comida muito sérias, assim, tipo, Sim. muito problemáticas, uma relação disfuncional com a comida. Uhum. O meu pai tem altos BO, assim, de fazer umas dieta radical que ele tira da cabeça dele. Enfim, a minha mãe também, ela vem de um histórico de bariátrica e tudo mais. Então, tem várias coisas que eu vejo como o peso foi uma pauta desde muito criança, tá Uhum. ligado? Desde muito criança, assim. E aí é uma noia que você vive com ela, e a comida vira um momento de tensão, Sim. né? E isso mudou, pra mim, demorou muito tempo, muito tempo. Até hoje, em momentos que eu tô mais fragilizado, eu percebo essa noia querendo dar as caras, Uhum. vindo assim, tipo, oi, sumido, tudo bem? Mas eu tento, tipo assim, não, não vem não, gata. Dá Sim. licença, entendeu? Uhum. É, mas é isso, assim, é uma coisa que fez muito parte da minha criação e que eu vejo como é uma questão legítima mesmo, assim, muito forte, sabe? E que é muito cravado, às vezes, dentro de casa, Uhum. né? Sim, principalmente. Eu lembro quando eu comecei, eu não lembro, olha só que maluquice. Eu não lembro qual foi a primeira vez que eu me senti mal com o meu corpo, porque isso sempre foi recorrente, Aham. mas eu lembro a primeira vez que alguém mostrou que o meu corpo era objeto de desejo para mim, Ah, que foi no técnico. eh, uma- Eu não vou lembrar o nome da menina agora. tá. Mas eu sei que ela chegou em mim e falou assim: Cara, você é muito bonita. Você participa do movimento Corpo Livre? Isso, gente, eu tava com 17 anos, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, e aí eu estava comendo lá na ETEC, que eu fiz técnica em moda, e a menina chegou do nada e falou isso pra mim, porque não sei por quê. Ela falou, e eu falei assim: Não, nem sei o que que é isso. Aí ela, então, não sei o quê, e aí ela começou a me mostrar pessoas que ela seguia da época, que pra ela faziam isso. E eram pessoas super, tipo assim, não era nem gente muito famosa, eram amigas dela, Aham. sabe? Que de alguma forma participavam do movimento. Ela era uma pessoa muito envolvida também em questões sociais, LGBT. Então eu entrei num ciclo, quando eu cheguei em São Paulo, eu dei a sorte de entrar num ciclo muito diverso, assim. Então eu já tive contato na mesma medida com pessoas PCDs, com gente da Umbanda, com a galera, sabe, do body positive, com gays extremamente afeminados, então eu fui para um lugar muito que me desconstruiu, me deixou pelada, Sim. sabe? E essa foi a primeira vez, tipo, ela me mostrando as amigas dela, que eu falei assim, caraca, uma menina padrão, que ela era padrãozinha alta, magra, sabe? Veio falar comigo porque ela achou o meu corpo diverso. Então, o que é isso? Foi aí, com 17 anos, que eu Aham. comecei a entender um pouco melhor. Sim. Isso é muito mais marcante pra mim. Cara, muito doido isso, né? Tipo, pra mim, eu acho que eu comecei a prestar atenção que eu tinha um pensamento muito normativo de corpo. E aí, eu lembro que o primeiro movimento que eu fiz foi seguir várias pessoas com corpos diferentes na internet, assim. Falei, cara, se eu passo tanto tempo rolando feed no Instagram e no YouTube, não sei o quê, eu preciso fazer um detox na minha visão, assim, naquilo que eu consumo, sabe? Para Uhum. normalizar um pouco mais várias questões, não só de pessoas gordas, mas tipo assim, de pessoas que têm deficiências, de pessoas pretas, Uhum. tipo nesse lugar de beleza, de poder, de, Exatamente. Por isso que eu falei sabe? do entorno. Aham. Porque se é sobre diversidade, principalmente quando a gente fala de diversidade de corpos e de estética, para
pra mim não é só sobre a gordofobia. Claro. Entendeu? É sobre uma pessoa PCD, é sobre uma pessoa autista, o jeito que as pessoas autistas se relacionam. Então é sobre ter essa sensibilidade dentro da diversidade, que não é uma coisa exclusiva. Se é diverso, gente. Sim. Vamos concordar, entendeu? Pessoas pretas, todas as pessoas. E isso pra mim foi um divisor de águas muito forte. Muito forte. De eu ter chegado e o primeiro contato que eu tive foi já com uma comunidade que era extremamente diversa. Sim. Neste lugar de diversidade mesmo. Não, é isso, assim, eu acho que a minha diferença é que eu tive que buscar ativamente por essa comunidade, sabe? Porque o meu entorno era muito normativo. Então eu tive que buscar, e muito também por eu me identificar uma pessoa LGBT e tudo mais, eu senti essa necessidade de, cara, vamos tirar a bundinha da cadeira e vamos olhar ao redor. Inclusive, teve um trabalho que eu fiz, que eu acho que a galera não tá ligada, mas assim, aqui não é só um rostinho bonito, entendeu? Aqui também tem um cerebrinho que funciona. Eu fiz um trabalho muitos anos atrás de consultoria para uma empresa gigantona, assim, que era para falar sobre diversidade, né? E aí eles tinham rodado uma pesquisa interna gigante e tal, e eles queriam ver o quanto o marcador de diversidade na cultura interna da empresa estava presente ou não, né? Era esse o rolê. E aí eu e uma amiga minha, a gente fez a interpretação dessa pesquisa para trazer os insights, o que foi aprendido, enfim, toda essa interpretação dos dados. E aí eu lembro que a gente começou conceituando o que é diversidade. Assim, e isso é uma coisa que me marcou horrores. Por quê? Eu tenho muita dificuldade em falar uma coisa que ela é subjetiva. Então, tipo assim, às vezes quando eu falo a palavra diversidade, eu tô querendo dizer uma coisa que você, quando escuta a palavra diversidade, talvez está interpretando outra coisa. Então a gente começou o trabalho conceituando o que a gente queria dizer com diversidade quando a gente estava usando essa palavra. E aí, para fazer isso, a gente fez em cima do que era normativo. Então, tipo assim, tá, vamos então definir o que é o normativo. É você ser homem, branco, cis, hétero, sem nenhum tipo de deficiência, uma pessoa magra, que mora em centros urbanos, que tem X idade, enfim, a gente foi botando vários marcadores. Sim. Para depois a gente transpor isso e olhar e falar assim, então tá, tudo que não pertence a isso daqui é o que a gente chama de diversidade. E, pasme, é a grandíssima maioria da população. Gente, avisa. Grandíssima. Então, assim, quando a gente está falando, né, sobre corpos diversos, por exemplo, a gente está falando sobre, assim, a grande parte da população, entende? Tipo assim, a norma ela é muito pequena e ela é muito pequena de propósito mesmo, para ela ser esse lugar muito inalcançável, que aí o capitalismo vai ficar alimentando para você tentar alcançar e ficar gastando dinheiro loucamente, sentindo mal com você mesmo e tudo mais e etc. Militei agora. Não, mas é essa lógica, tipo assim, é literalmente isso. Exato. Somos maioria, gente. Se você não sabia disso até agora, Pois saiba. saia desse episódio sabendo. E aí, por isso que quando a gente fala, né, nesse lugar de, vou falar de pessoas LGBTs, ou de pessoas pretas, ou de pessoas gordas, a gente usa o termo de grupos minorizados. Eu gosto de usar esse e não minorias, porque não são minorias em número. São grupos que eles são minorizados em direitos, em acesso, em estrutura e tudo mais, assim. Então, agora que eu dei essa militada, eu quero te perguntar, amiga. Eu amei. Você já deixou de fazer coisas, assim? Você percebe que o desconforto que você tem com o seu corpo, ele te breca de coisas? Sim, com certeza. Com certeza. Num lugar muito menos prático do que eu gostaria. Porque se eu deixasse de ir para os lugares, por exemplo, isso é uma coisa prática, né?
Mas esse impedimento, ele é mental e psicológico. Aham, Então tá muito mais no lugar do eu não mereço. aham, Este lugar não é meu. aham. Eu não É, pertenço eu não aqui. pertenço. Exatamente. É muito mais mental. E aí eu acho que é um processo, Uhum, sabe? uhum. Que bom que isso não me impede de viver outras coisas mais Sim. práticas de vida. Mas, por exemplo, Não, porque para várias pessoas impede exatamente, muito, né? impede. Mas eu sou uma pessoa que não vai na academia. Aham. Você acha que eu não vou na academia só porque eu não quero? Ou porque eu tô Ou você não noiada? quer porque. Exatamente. É. Ou eu não quero porque eu vou chegar lá, os instrutores vão me tratar mal, as pessoas vão me olhar torto, e sabe? Então, Aham. existem várias outras camadas, e Sim, eu acho que o grande lance é dentro da nossa cabeça. sim. Então, como é que a gente vai lidar com isso? E uma coisa que eu acho incrível é quem são as pessoas que estão com você nesses momentos, sabe? É uma coisa que eu presto muita atenção. Porque quando eu botei a calça pra sair, meu namorado falou assim: Nossa, ficou ótimo. Você tá Sabe? linda. Quem são essas pessoas que tá em volta de você? A pessoa vai falar assim: Ai, amiga, não sei. Ficou aparecendo um pouco a sua barriga, né? Pronto, já fudeu tudo. Acabou. Aham. Você cagou tudo, sabe? Você é a pessoa que falou isso. Porque Então, você aumentou a minha noia ao invés de, tipo, acalmar exatamente. ela. Então, e em situações e lugares também que eu sei que vão me causar isso, que vão aumentar a minha noia, por exemplo, quando eu vou para um evento que só tem meninas magras. Uhum. Quando eu vou para uma balada que eu sei que tem um monte de gente padrão. Padrão. Sim. Isso vai aumentar a minha noia. Então eu já não me coloco mais nessa situação, sabe? Eu Entendi. consigo, mas não vou. Uhum. Dificílimo. Às vezes eu perco. Às vezes eu queria estar com os meus amigos. Porque eu tenho várias amigas gays padrões também. Que a gente é o quê? Diverso, né? Diversidade. Tem que ter uma cota ali, A né? cota Trabalhamos com Pox. a cota POC. E às vezes eu quero estar com as minhas POCzinhas na balada. Só que eu sei que aquilo vai me fazer mal. Eu vou voltar para casa. Então, ainda assim, mesmo eu sabendo que é uma coisa mais né, dentro da minha cabeça, para coisas que eu sei que vão aumentar minha noia, eu ainda não consigo. Tá tudo bem, né? Tipo assim, tá tudo bem você acolher que é uma coisa pra você relevante, assim. Uhum. Porque também, às vezes, a gente se colocar numa situação de, ai, isso não deveria me incomodar e eu vou e não sei o quê, pode ser super violento, né? É super violento. É. É super violento. Então, querida, se programe. Se você tá no dia de usar uma roupa que você quer usar muito, mas que você acha que você vai ficar meio pá, Fragilizada. dá um tempinho a mais pra você. Pensa em se eu começasse a arrumar uma hora antes, Aham. sabe? Tenta ser carinhoso com você. É Uhum. isso que eu tô querendo dizer. Porque Aham. quando você se dá tempo para processar as suas emoções ali dentro da pressão que você tá vivendo dentro da sua cabeça, é você se respeitando, sabe? Uhum. Então é isso. Tá todo mundo já pressionando a gente, tá todo mundo já sendo a pessoa que fala, ai, você tem, isso não devia te incomodar. Tá todo mundo assim. Aí você vai fazer isso também? Não faça Total, isso cara. com a sua cabeça, sabe? E também, se você não tancar, tá tudo bem. Tipo, faz parte do seu processo e ele é seu, Uhum. sabe? Eu consigo empatizar com algumas coisas sendo uma pessoa trans, né? Então, assim, cara, eu já senti muito desconforto com o meu corpo. Eu já senti muito. Tá todo mundo me olhando. Uhum. Principalmente, né? Teve uma época no início da minha transição que eu só saía usando packer. Packer é o que faz o voluminho, como se eu tivesse um pirulito. E aquilo era muito doido, porque hoje eu vejo o quanto me trazia um falso conforto. Porque era uma coisa física, literalmente, que estava encostando em meu corpinho e era um lembrete para mim, físico, Uhum. de que eu não tinha um pau. Entende? E que eu tinha que usar uma parada para simular socialmente que eu tinha um pau. E para mim, eu percebi que chegou um momento que me fazia mais mal do que bem. Uhum.
E aí eu parei de usar. Só que o parar de usar também foi muito treta. Muito treta pra mim. Vários amigos meus já presenciaram crises fortes que eu tive com isso. De achar que as pessoas estavam me olhando, de achar que todo mundo ia ver, de achar que eu ia ser ridicularizado, de que eu ia apanhar na rua, de, enfim, várias coisas, sabe? E não tô falando que não seja real, não seja uma possibilidade real disso acontecer. E o pior é isso, é que é uma possibilidade real de acontecer. É um medo super válido, né? Exato, tipo, igual pra uma mulher gorda que vai sair com cropped. Tipo assim, às vezes você tá num trabalho mental de não, eu tanco e eu quero usar e tal. E aí Sim. alguém na rua vai te zoar, porque o mundo é gordofóbico, entende? Assim como o mundo é transfóbico. Transfóbico, exatamente. E aí o trabalho que eu tenho comigo o tempo todo é eu não vou deixar isso me tombar, sabe? Tipo assim, vai ter gente que vai ser transfóbica? Vai. Vai ter hora que eu não vou me sentir pertencente, vai ter hora que a minha cabeça vai bugar, mas eu não posso deixar isso me tombar, velho, sabe? Sim. E é foda, é muito difícil, assim. Eu lembro de momentos que eu tive muita dificuldade. Pro Luca de hoje, de 2025, tá indo correr no parque de legging, meu amor, o Luca de 2018 era inimaginável isso acontecer. Completamente inimaginável, sabe? E você acha que, por exemplo, a questão do Packer, que querendo ou não, é tipo, a gente usar uma cinta, vai. Fazendo bem cholo, tá, gente? Não, mas dá pra entender. É isso. Você acha que o quanto isso foi importante também no seu processo de desenvolvimento com o seu corpo? Tipo assim, pensar e racionalizar isso. Amiga, eu vejo como quase que uma redução de danos, entende? É tipo assim, eu senti um desconforto profundo com o meu corpo. E que não foi resolvido do dia pra noite, inclusive não foi resolvido até hoje, assim. É um trabalho contínuo. Aí o povo fala, Luca, mas isso é mó gostoso. Gente, eu não tô entrando nesse lugar. Tipo assim, eu sei que eu sou uma pessoa magra, eu sei que o meu corpo é atlético. Eu não tô entrando aí. Tô entrando em coisas que são marcadores de gênero. Então, tipo assim, por muito tempo, pra mim, foi uma questão ter colchão, ter bundão, ter a cintura mais fina. Por exemplo, um dos comentários que mais me destruiu no YouTube, olha que besteira, pode ser uma besteira pra você que tá ouvindo, mas pra mim, real, morou na minha cabeça por muito tempo. Um cara que falou assim, nossa, como os ombros dele são estreitos. Juro, amiga, Eu boto fé, entende? eu Tipo boto fé. assim, porque pra mim era nesse lugar de um corpo lido como o corpo de uma mulher. E ele tava me apontando aquilo. Sim. E já era uma noia que eu tinha. No entanto, que eu fiquei anos tendo treinos de ombros fortíssimos. Sim. Entendeu? Até hoje. Tipo... E aí entra o lugar da noia. E aí entra também o meu incômodo, já fazendo a ponte, com o mundo fitness. Ok, vamos Porque eu lá. acho... Vamos nessa. Porque eu acho que tem muita gente que tá muito bitolada e que fala assim, esporte é vida, esporte é saúde. Cara, será que é mesmo saúde nesse lugar que você tá botando, assim? Que você tá contando suas calorias loucamente e você tá, tipo, treinando, tendo burnout fitness maluco. Muitas vezes não respeitando seu corpo, o tempo de recuperação. Total. E por uma busca estética, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado pra gente não ser hipócrita pra caralho, assim, nesse lugar, entendeu? É porque é facilmente mascarado, né? Total. De saúde e tal. E é a grande questão também, que é uma questão dentro da gordofobia, que é, mas você não está saudável. Querida, me mostra então os meus exames. Entendeu? E por que eu tenho que mostrar meu... Por quê? É isso, sim, Entendeu? com certeza. Por que eu tenho que mostrar? Mas se tem que mostrar, porque é isso. O mundo fitness, ele está diretamente ligado à saúde. Neste lugar da estética. Total. Porque um corpo saudável
neste lugar, né, da estética, é um corpo magro. Total. Só que é isso, gente. Modéstia à parte, eu tenho um alongamento muito melhor do que os meus Do que amigos que meu. fazem musculação, sabe? O meu corpo, ele pode não ser um corpo magro, mas ele é super funcional, sabe? Eu consigo subir no lugar onde eu quero, eu consigo descer pulando do lugar onde eu quero, eu subo numa árvore, entendeu? Então, Dança, faz sapateado, teatro musical. meu corpo é super possível, sabe? O que significa saúde? É você ter um corpo padrão ou é você estar realmente saudável e ter um corpo que realiza coisas, que pode ir e vir, que, enfim. Não, e sabe? outra, é possível estar saudável em uma sociedade adoecida? Entra aí já mais um ponto, sabe? Exatamente. Tipo assim, é foda, é uma coisa que eu penso muito. Você pode ter toda a terapia do mundo, você tá, mano, muito ok com o seu corpo, mas se a sociedade tá o tempo todo te falando que você tá errado, que o seu corpo tá errado, que não se- pô, é muito foda também, Sim, entendeu? você ficar. É uma luta constante contra a pressão estética, né? Contra essas fobias, a transfobia, a gordofobia, enfim. É constante. E não. Spoiler, não vai acabar. Não tem como resolver, não tem uma resposta assim tão Tipo, clara. a gente não pode ser também utópico e ficar pensando, ai, porque quando o corpo gordo for bonito, aí eu vou botar um biquíni. Eu acho que a minha linha de raciocínio pra ter essa força, porque cansa pra caralho. Mas a minha linha de raciocínio pra ter o mínimo de força que eu tenho é essa, de tipo assim, se eu for esperar, Mona, minha vida já foi embora, entendeu? Aí eu já vou tá velha, deitadinha, querendo ficar, sabe? Se bem que eu vou ser velha de cruzeiro. Eu quero ser velha de cruzeiro, entendeu? Quando eu me ver velha, eu vou estar viajando com as minhas amigas. Com seu biquininho no Yes, cruzeiro. exatamente, entendeu? Mas, né, quando eu ficar mais velha ainda, eu vou querer descansar, gente. E aí, eu vou deixar pra fazer depois. Sendo que a estatística aqui é que não vai mudar. Então, é lógico, se respeitando, sempre tentando, né? Ir no meu tempo das coisas, mas sem muita expectativa também. Me incomoda. O meu corpo gordo é saudável, olha aqui os meus exames. Num lugar de tipo assim, por que você é o médico dessa pessoa? Por que a gente tá falando dos exames, entende? É igual, sei lá, é igual, mas não é igual. Mas, enfim, parecido. Mesma lógica. Tá. Pessoas trans fica assim, é porque fulano não pode estar no esporte, não sei o quê. Aí fica lá fazendo exame no fulano, medindo os hormônios a cada 5 minutos. Mas o cara cis que tá ali, que encheu o cu de bomba a vida inteira, ninguém tá olhando, entendeu? E achando ele super saudável, super maravilhoso, né? Então, existe uma coisa de, mano, quantas pessoas magras estão com os exames tudo fodido e a gente não tá pedindo os exames deles. Exatamente. Entendeu? Sim. E quantas pessoas cis estão com, assim, tudo ferrado, podre por dentro, de tanto hormônio que se enfiou, os hormônios lá na puta que pariu, e a gente tá aqui fiscal de hormônio de pessoa trans. A galera, e dá-lhe testosterona, e dá-lhe Ozempic, pra E dentro, vambora. entendeu? E aí, ai, que maravilhosa, corpo lindo. E aí, né? Total. E esse fígado, como que ficou depois desse Ozempic? Entendeu? Não, e outra A coisa. cabecinha, como que tá depois da testosterona? Sim, e uma coisa que eu vou falar, tipo assim, por exemplo, eu já fiz uma lipo na minha vida. Não que eu tenha que me justificar para você, querido telespectador, pois o corpo é meu. Mas muito no lugar para mim de alinhar o meu corpo com a imagem da minha cabeça de boyzinho, assim. O que também, né, gente, não tô falando que é melhor ou pior, estamos todo mundo fodido aqui junto, tá? Mas é isso, falei do corpo violão, etc, etc. E aí tinha uma parte aqui das minhas costas que fazia esse desenho mais redondinho, assim. E isso sempre me causou
desconforto profundo. E aí chegou um dia que eu falei, gente, quer saber? É o meu conforto, né? Eu vou fazer, assim. Mas aí também eu tenho uma questão que não tá bem resolvida na minha cabeça, já falo desde já, de não ficar publicitando muito meu corpo pelo meu corpo. Então, tipo, ficar postando demais eu sem camisa, ficar postando demais, né, a imagem, assim, do meu corpo nu. Porque é isso, eu também não tô todo naturalzinho, né, meu amor? E eu não quero mostrar para as pessoas, reforçar essa imagem de, ai, nossa, olha o corpo do Luca, sabe? Enfim, não tô falando que eu tô certo, que eu tô errado. Eu tô aqui, ó, abrindo uma noia para vocês. Tá, eu tenho grandes pensamentos sobre isso. Vai, amiga, por favor. Vamos lá. Mas não passa pano pra mim, não, Não, se não você vou não passar quiser. pano Então pra vai. você. Eu acho que é uma coisa mais geral mesmo, de Aham. como eu enxergo, principalmente cirurgias estéticas. Sim. Eu acho que assim, não vai fazer mal pra tua saúde? Você tem dinheiro? Você vai ficar mais feliz? Você. Você, indivíduo, CPF. Exatamente. Você. Se você olha no espelho e você fala sim pra essas 3 coisas, vai, querida. Vai, eu acho que você tem. Porque, gente, é igual. É a mesma coisa que vou ficar esperando a sociedade me aceitar como uma pessoa gorda para eu viver uma coisa. Gente, se chegou num nível psicológico que está te afetando num lugar de dissociação com o próprio corpo, isso também não é saudável, psicologicamente. Então, se você tem como mudar algum traço estético seu que você não gosta e que não te faz bem, eu dou todo o apoio. Se isso não vai fazer mal para sua saúde, gata, vai. Sim. E se isso vai te ajudar também na sua saúde, porque tem pessoas também que precisam fazer, por exemplo, uma bariátrica para melhorar de saúde, que precisam fazer cirurgias seríssimas, sabe? Eu acho que assim, não vai fazer mal para a saúde, não está ultrapassando o limite do que é realmente saudável e bom para o meu corpo. Quebra tudo, gente. Tem que fazer mesmo, tem que ser feliz. O que eu tendo a pensar, mas eu vou falar que, enfim, tem horas que eu penso isso, tem horas que eu me julgo, vou variando de momentos na vida. Eu acho que eu recorro muito à questão da saúde mental mesmo. Então, tipo assim, isso é uma coisa que vai te trazer um maior equilíbrio da sua saúde mental. No meu caso, sei lá, eu não gostava de ir pra praia ou ir na piscina e tal, e tirar a camiseta. E eu sei que era uma coisa que morava na minha mente, que me trazia sofrimento, assim, trazia angústia. Posso resolver, não é uma questão que vai me trazer nenhum prejuízo de saúde. Beleza, vambora, vou fazer. Mas tem que tomar meu cuidado é de não virar mais uma coisa que reforça uma noia de pressão estética. Então, tipo assim, sei lá, distúrbio de imagem, sabe? Então, aquela pessoa que, mano, já fez 50 cirurgias plásticas. Entendeu? Mas é isso, eu acho que a gente não pode ser extremista, mas tem que reconhecer que os extremos existem, sabe? Sim, com certeza. Tem a coisa de o que você tá esperando dessa cirurgia. Então, o que você tá esperando dessa cirurgia? Se você tá esperando que as pessoas te tratem diferente, tipo, já não é pra você. Mais validação externa. Exatamente, já não é pra você. Você não tá fazendo a cirurgia pra você. Quando eu, Jéssica, falo, a cirurgia tem que ser pra você, pra te causar um alívio, é só você com você. É o que você tá falando. Tipo, pra mim, tirou uma noia muito específica que eu tinha, que às vezes não era nem externalizada, não era nem uma coisa para os outros, era zero dos outros, era seu. Fui lá, resolvi, hoje me sinto muito melhor comigo mesma. Eu acho que é isso, tipo, é sempre focado no que vai te fazer bem com você mesmo. Porque se você faz alguma coisa, imagina, é muito violento, sabe? Da minha perspectiva, você mudar algo no seu corpo
em como você se parece, a sua identidade Uhum. para validação. Mas ao mesmo tempo é isso, eu fico me perguntando onde mora o limite. Tô sendo bem. Mas eu acho que não Sou eu tem. comigo mesmo, assim, da minha. Entrando no meu cérebro, Aham, tá? Fico pensando onde mora o limite, porque eu acho que em alguma medida a gente tá sempre buscando validação, entende? sim. Tipo, não sei se tem uma resposta. Eu tenho clareza de, por exemplo, no meu caso, eu fiz uma parada que me trouxe alívio e conforto, mas também eu fico pensando do tipo assim, o quanto disso também não é porque eu cansei de ver nas revistas, na TV, em todos os lugares, do Uhum. que é o corpo masculino. Entendeu o que eu quero Sim, dizer? entendi. Tipo. Mas enfim, é isso, é estrutural, e a estrutura não Aham. vai mudar em um ano. E eu Sim. vou ter que viver com essa estrutura e com esse desconforto que foi construído ao longo de Uhum. toda a minha vidinha. E antes de mim ele já existia, entendeu? Sim. É, enfim, amiga, não tem uma resposta. Na minha cabeça, eu adorei isso que você trouxe de limite. Porque na Uhum, minha cabeça não existe limite. uhum, Este lugar das escolhas que eu faço para com a minha imagem, uhum, na minha cabeça está diretamente ligado com a personalidade. uhum, Porque tem pessoas que naturalmente vão ser mais, vão ter esse impulso de confrontar dessa uhum, forma estética. Então, é isso, tipo, movimentos, vamos pensar em movimentos culturais. O movimento emo, por uhum. exemplo, que é uma contracultura que critica exatamente o padrão estético de certa forma, usa o estilo para criticar também, entendeu? Ah, Punk. E aí se cria uhum, uma comunidade também. uhum. Então eu acho que existem várias formas de pertencer, sabe? Entendi o que você Eu quer dizer. enxergo a pressão estética como um todo, é óbvio, não tem como ignorar. É Aham, muito forte que existe um corpo padrão. Mas o que eu incentivaria era justamente essa busca desses lugares. aham, Aonde eu olho, porque que foi o que essa menina me mostrou lá no técnico. aham. Foi um lugar que eu olhei e eu falei, caraca, às vezes eu não preciso mudar. Aqui eu vou estar bem. Às vezes você precisa mudar de círculo social e não Sim. necessariamente mudar o seu E corpo. que eu acho que volta pro começo da Sim. conversa, quando a gente fala de família, do Aham. entorno, a gente que é LGBT tem essa visão, eu acho que um pouquinho mais fácil de que, tipo, às vezes eu vou precisar sair sim desse Uhum. lugar, porque esse Sim. lugar não vai me acolher. Então, e eu acho que é isso pra tudo, principalmente esteticamente falando, porque Uhum. essa busca por aceitação ela vai vir, é natural, é igual você Uhum. disse. Só que até onde eu vou me mudar para caber ou eu vou procurar um lugar que me cabe? Sim, total. E tem uma coisa que eu penso assim, é bem recente esse pensamento, de, por exemplo, tal pessoa me acha estranho. E antes, quando eu era adolescente, isso pegava muito pra mim, assim. Tipo, o meu amigo da escola falou que eu sou estranho. Nossa, será que sou estranho? Nossa, eu sou estranho. Sabe? Sim. Aí hoje, o que eu tento mudar o pensamento é tipo assim, será que a visão do que é estranho dessa pessoa não é justamente o que eu quero ser? Uhum. Ou tipo assim, pra essa pessoa, qual é a moral dela, entende? Uhum. Eu quero ser aceito por essa pessoa? Sim. Tipo assim, Sim. que às vezes, sei lá, vou dar um exemplo chulo, tá? Mas eu acho a estética do sertanejo terrível. Uhum. Do boy da camisa chupada, aberta até o Cinto de umbigo, fivela. calça a vácuo. Sim. Acho essa estética péssima. Uhum. E aí, enfim, minha opinião, né? Às vezes, se um boy desse olhar pra mim e falar que eu sou estranho, feio, cafona, etc, etc, soa quase como um elogio, Sim. entendeu? Falando, nossa, graças a Deus Uhum. que você não me achou incrível, lindo e estiloso, porque
né? Eu ia achar esquisito. Eu ia achar muito ruim, entendeu? Uhum. Então, uma coisa que eu tento hoje em dia, olhando esse entorno, do tipo, tá, então, por quem eu quero ser validado? Sim. Sabe? Eu valido a pessoa Uhum. que tá me validando ou não? Entendeu? O quanto o argumento dessa pessoa é realmente importante pra mim. Ou é irrelevante? Exatamente. É. Antes dessa busca estética, Aham. eu acho que eu fui muito por esse lugar, entendeu? Uhum. Quando eu comecei a ver que tinham pessoas que... Porque é isso, na minha cidade eu era esquisitinha. Uhum. E eu já gostava de ser Aham. esquisitinha, sabe? E aí, na hora que eu vi que existiam pessoas que também eram esquisitinhas, eu falei, caraca, é isso, galera. Vamos lá, esquisitos! Agora eu entendi tudo. Vem pro clube dos esquisitos, sabe? Aham. Então, é isso. É Os muito esquisitos sobre o que pra entorno. você eram maneiríssimos. Exatamente. Exatamente. Você me bota numa sala com 30 pessoas que gostam de sertanejo, eu provavelmente vou ficar calada. Eu também. Entendeu? Não tem essa troca. Sim. Porque E aí, às vezes, no meu grupo, a pessoa que é a fã, o boy do sertanejo, vai também se sentir super acuado. Exatamente. É por isso que eu adoro apavorar padrão. Eu adoro apavorar padrão. Já fala, ai, tá reclamando do quê, garoto? É branco e tem tanquinho, sai da minha frente. Entendeu? Porque o sonho do oprimido é ser o opressor. Grito. Ai, gente, mas é um exercício também de autoestima, tá? Você dá uma humilhada num padrão, às vezes, mentira, gente, pelo amor de Deus. Não vou É meme incentivar. isso. É meme, mais Um ou pouco. menos. Tem o Guilherme, tadinho do Guilherme, gente. Às vezes eu apavoro ele até demais, que ele vem contando os causos amorosos dele pra gente. E aí eu falo, ai, menino, semana que vem você arranja outra, vai ficar sofrendo por macho. Você é padrão, você não tem direito de sofrer por macho, não. Tadinho, bichinha, gente. Te amo, Gui. Nossa, gente, olha onde a gente tá indo. Enfim, vambora. Mete marcha. Tudo isso porque eu fui correr, né? Na terapia, eu já falei muito sobre eu sentir que eu não tô no direito de sofrer. Olha isso. Ui. Guilherme. Tô brincando. Fica com a gente, Fica Gui. com a gente, Gui, vem. Eu vou te defender, cara. Eu vi que na minha infância eu tive muitas questões de uma infância disfuncional no sentido de afeto e atenção e etc. Mas que eu tive muito acesso, né? Tipo assim, a educação de qualidade, de morar num lugar legal e, enfim, roupas, etc, etc. E aí, toda vez que eu trazia um sofrimento, eu mesmo deslegitimava o meu próprio sofrimento. Que eu falava, cara, eu sou um mal agradecido. Sim. Sabe? Porque eu tive tudo. E aí eu lembro da minha psicóloga um dia falar assim, mas às vezes não é sobre ter, né? Às vezes não é. Às vezes é sobre atenção, sobre afeto. Aí aquilo me abriu assim a cabeça e eu comecei a pensar que muitas vezes a gente mesmo deslegitima o nosso próprio desconforto, a nossa própria angústia, nossas questões por botar no ranking do sofrimento mundial, olhar e falar assim, nossa, mas eu não tenho esse direito de sofrer. E eu queria dizer pra você que sim, você tem o seu direito de sofrer. Uma coisa é você ter consciência de classe, outra coisa é você ser violento com você mesmo e não conseguir acolher suas próprias angústias. Então, Gui, pode sofrer por macho, Pode, sim. amigo. Mas eu acolho, tá bom? Eu acolho, eu não só fico dando porrada, não. Eu escuto e aí depois eu brinco, entendeu? Você pode sofrer, mas ao mesmo tempo é bom você saber que dentro da escala social, a sua chance de encontrar um outro macho na semana que vem é maior do que de outras pessoas. Né? Então sofre, mas sofre com uma mãozinha na consciência.
Eu não tô pedindo pra você não sofrer, eu só tô pedindo pra você reconhecer os seus privilégios. Sim. Nossa, A gente foi longe, né, a gente amiga? foi longe. E na parte do reconhecer o privilégio também é saber como, quando, com quem, em que momento você vai falar dos seus desconfortos. Porque às vezes a sua vivência, e não é sobre você CPF, não é. É sobre o que você representa em uma estrutura de opressão. Sim. O seu existir em alguns momentos pode ser violento para outras pessoas. Então, sei lá, a piadinha do white people problem, né? Não tô falando que, nossa, você não pode sofrer, mas você tem que saber a hora, o lugar e que momento e se colocar um pouquinho no seu lugar, entendeu? Tipo assim, tem hora que realmente você não vai, por exemplo, com seu amigo que tá ralando o cu na ostra para conseguir pagar os boletos, você falar da tristeza que é você perder um voo em Paris. Acho que não é o momento. Acho que não é de bom tom. Entendeu? Entende. É bem básico, na verdade. Acho que é saber a hora. E uma coisa que eu acho que é importante também falar é que quem sente isso não são só pessoas que, em alguma medida, são privilegiadas. As pessoas que não são privilegiadas sentem muita desvalidação também do próprio sofrimento, mas eu acho que vem de outro lugar, vem de eu não tenho tempo para isso. Eu preciso resolver a minha vida. Tipo, por exemplo, depressão é coisa de gente rica. Exatamente, exatamente. E, amigo, depressão é coisa de gente classe média. Não vou nem falar rica, entendeu? Porque às vezes você realmente não tem espaço mental para discernir que o que você está passando e o cansaço que você está sentindo é uma depressão. Porque você acorda 4 da manhã, pega o busão, chega no trabalho, do trabalho 11h30 da noite. Sim. Para acordar às 4 da manhã no outro dia. Então, essa pessoa não... Você acha que essa pessoa vai ter tempo para ter depressão? Não, eu acho que não é nem tempo de ter depressão. Eu acho que... Eu concordo com tudo que você falou. Mas eu acho que é tipo assim... Quando você tá resolvendo coisas que são emergenciais do ponto de vista de sobrevivência, sobra muito pouco espaço mental para você notar se você tá mentalmente saudável ou não, entende? Porque você, tipo assim, você já não tá mentalmente saudável, entende? Porque tipo você assim, tá se esforçando extremamente para ter o mínimo. É. Isso não é mentalmente saudável para ninguém. Qualquer um nessa situação já não tá legal de cabecinha. Exato. Então, tipo assim, eu acho que é uma pauta que ainda precisa muito, a da saúde mental, ela precisa ainda muito sair desse lugar elitista. E eu acho que tudo começa com o fim da escala 6x1. Vai com tudo, Erika Hilton. Não, e com isso a gente acaba o episódio de hoje. Começamos falando de pressão estética, terminamos com o fim da escala 6x1. Erika Hilton, a gente te ama. A gente te ama muito, cara. Gente, um beijo, viu? Até mais. Tchau, tchau.